Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma quinta chegando. Eu sou o Dr. Manuel Antônio Lindo e essa é a nossa mentoria da saúde. Hoje é um tema especial para os homens. Calma, mulheres, semana que vem é o de vocês, tá? Não fiquem tristes. Mas hoje eu vou falar muito para vocês, homens que estão aí me escutando, e vocês, mulheres, que vão escutar também, que vão conversar com o marido de vocês, os seus namorados. Hoje a gente vai falar sobre o tema de reposição hormonal masculina com testosterona. Né? Uma coisa que eu sempre gosto de frisar no início é assim: não é o que você não sabe o que te causa problema, mas sim o que você sabe muito bem e que não é exatamente como lhe foi ensinado. Então, quando a gente fala de reposição hormonal, a primeira coisa que vem em mente é: não, isso serve somente para o pessoal da academia, para aumentar a massa muscular, para hipertrofia, né, os bombados, os marombados. Ajuda nisso também. Tá? Ou então a gente pensa assim: não, isso daí é problema sexual, disfunção sexual, para quem não tem vontade. Também ajuda. Só que a testosterona é muito além disso. Vocês vão saber aqui, ao longo desse tema de hoje, toda a importância que a testosterona faz na vida de todos nós. Não importa se é homem ou mulher, todos se beneficiam. Mas hoje, exclusivamente, vai ser sobre o tema de homem. Tá bem? Então, o melhor método para verificar uma modulação hormonal ou reposição hormonal é a prova, né, de estar se sentindo bem. A gente chama assim, o exjuvantius, né, que é uma palavra em latim que se refere à prova da resposta ao tratamento. Por exemplo, você vai fazer um tratamento com testosterona e você vai ver se você vai melhorar. Se você está melhorando, é sinal que está surtindo efeito. Se você não está melhorando, é sinal que não está te fazendo efeito. Então a gente tem que reavaliar. Então essa é a melhor forma de avaliar se o tratamento está sendo correto ou não. Agora, quando a gente fala de modulação hormonal masculina, os efeitos também são sexuais, mas não só sexuais. Vai muito além disso. Equilibre a sua testosterona, aumente a sua apetência pela vida. É isso mesmo. Quanto mais você regular a sua parte hormonal, mais vontade de viver você vai ter. Ok? E a queda dos hormônios é implacável com o passar dos anos. Então o nosso organismo vai começar a deixar de produzir esse hormônio. Isso é normal? É fisiológico? Sim, mas você vai aceitar isso como normal? Não, né? E depende também, cada homem tem a sua idade. Uns aos 40, outros aos 50, outros aos 60, 70 ou não. Então, vai depender de como você vai tratar o seu organismo e se é que você precisa realmente tratar. Tá? Mas que a queda é inevitável, sim. Então, um dia nossos órgãos testículos vão deixar de produzir a testosterona. Eles vão ficar de enfeite, né? Vão ficar ali sem função. Mas não é por isso que a gente vai permitir o nosso envelhecimento, tá? Então, quando a gente fala da parte hormonal, testosterona, a gente tem que pensar em todos os hormônios, tá? Não está somente a testosterona na jogada. Tem os estrógenos, estradiol, tem o SHBG, tem a DHT, são nomenclaturas de outros hormônios que estão relacionadas com a sua função da testosterona. Tem também a parte nutricional. Não adianta eu repor testosterona se eu não corrijo minha nutrição. Se eu estou me alimentando mal, não vai adiantar nada. Tem a parte do corpo também, tem a parte da mente, a parte espiritual, seu estresse, tá? E as toxinas. Você tem que preparar o seu corpo para receber esses hormônios. Não adianta, eu só estou todo intoxicado e vou receber os hormônios. Talvez isso seja até pior. Então, por isso que eu deixei esse tema mais para o final. Eu falei ao longo desses meses sobre todos os temas importantes. E deixo sempre a parte hormonal para o final, porque é a cereja do bolo. Quando a gente trabalha com hormônio, a cereja do bolo que nós digamos é o quê? Prepare o organismo, prepare o terreno biológico para receber o mais importante, que é a parte hormonal. Tá? Um exemplo que eu dou para todos vocês assim: imagine que você compre uma casa. Essa casa está velha, ela precisa de reforma, né? Tem as paredes, o telhado, as portas, as janelas, elas não estão bem. Elas precisam de uma reforma. Você não vai chegar aí, antes de reformar ela, pintar. A pintura é o hormônio. Então, para receber a pintura dessa casa, você tem que preparar ela para receber o embelezamento, tá ok? Quando a gente fala de corpo, gosto de tocar esse tema, que é muito importante, e um dia eu vou falar somente sobre isso. Uma das coisas que mais interfere na parte hormonal e também na parte energética é a síndrome da bola de boliche.
Acredito que muitos de vocês nunca ouviram falar, não é mesmo? A síndrome da bola de boliche é um desalinhamento da sua coluna por uma base do crânio alterada. A base do crânio, o esfenoide, ele desloca. Então causa um desalinhamento. E por que ocorre isso? Provavelmente pode ser uma queda, às vezes na queda de um berço. Crianças que nasceram, né, recém-nascidos de fórceps, hoje em dia já não tem, mas às vezes você brincando, teve um acidente de carro, bateu a cabeça e teve um deslocamento. A partir daí, então, você começa a ter uma perda energética. Um exemplo, é como se você tivesse um celular e a bateria que teria que durar 24 horas não está durando nem 6 horas. Quer dizer, você tem que colocar para recarregar. Só que no nosso corpo a gente não recarrega tão fácil assim. E às vezes essa síndrome da bola de boliche, que é um tema bem importante, um dia eu falarei aqui, causa muito distúrbio para todos nós, tá? Outra coisa, minerais, vitaminas, a parte da nutrição. Então, deficiência de minerais e vitaminas perturba a ação hormonal. Então, se você tem deficiência de minerais e vitaminas, provavelmente você não vai ter uma boa produção de testosterona. Para você ter uma ideia, todos os receptores hormonais, todos do organismo, precisam de iodo e vitamina D. Eu falei sobre iodo, falei sobre vitamina D. Vocês já estão suplementando? Muito importante. Os receptores de estrógenos, testosterona e hormônio do crescimento dependem do zinco. O zinco, mineral importantíssimo, não só para a imunidade, mas para essas funções também. O cobalto também entra na função do estradiol. A mulher tem estradiol, mas o homem também tem. Todos nós temos os mesmos hormônios. A concentração que difere para o masculino do que o feminino. Boro também está relacionado com os estrógenos e testosterona. Né? A vitamina B6, a piridoxina, é para o metabolismo do estradiol 2, né? O E2. E os doadores de metil, MSN, ácido fólico, trimetilglicina, né? Interferem no metabolismo da estrona. A estrona é um hormônio feminino que pode causar alterações graves, porque é um hormônio inflamatório, que no homem também é inflamatório. Então, viu como é importante os minerais e as vitaminas? Não adianta só repor o hormônio não, tá bom? Agora, quando a gente fala de reposição hormonal, a gente tem que falar assim, por que você vai repor o hormônio? Provavelmente pode ser, a gente chama de hipogonadismo, quando a sua gônada, seu órgão está perdendo a função. Ou ela pode ser por problema primário, pode ser secundário ou pode ser misto. Então esse hipogonadismo pode ser porque o seu testículo deixou de produzir, ou pode ser por uma disfunção dessas vitaminas, toxinas, que está interferindo, causando esse hipogonadismo, tá? Testosterona é também um hormônio cardíaco, muscular e cerebral. Exatamente isso. A testosterona é muito além do que você imagina. Ela não é só para massa muscular. Para você ter uma ideia, a reposição de testosterona vai aumentar a massa óssea, aumenta a massa muscular, aumenta a produção de glóbulos vermelhos, aumenta a circulação, melhora a parte circulatória, aumenta a sua cognição, melhora a sua capacidade tridimensional de ver as coisas, né? Então, é muito importante. Baixos níveis de testosterona estão associados a um aumento de mortalidade, e você vai saber por quê. Existe uma sigla que a gente chama DAEM, que é o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, tá? Então isso vai te ver se você tem esses problemas ou não. Mas antes disso, eu quero te mostrar o que uma perda de testosterona, uma deficiência de testosterona vai fazer no seu organismo. Ela vai fazer você perder força muscular, né? Perda de massa muscular e força, diminuição da libido, vontade de não querer mais namorar, disfunção erétil, depressão, a depressão está muito relacionada com a deficiência de testosterona, letargia, fadiga, cansaço, falta de foco, sabe? A pessoa não tem foco, não tem energia, indisposição, pode ser uma perda de testosterona. Osteoporose, exatamente, para você fortalecer seus ossos, você precisa de testosterona. Tá? Perda de pelos corporais, começa a ter queda de cabelo, principalmente do pelo corporal, não só da cabeça. Tá? Oligospermia e azospermia. O que significa isso? Você começa a perder uma produção de espermatozoide. Para quem quer ter filhos um dia, repor hormônio, faz necessário. Existem outras formas, não só sintéticas, bioidênticas, mas existem também outras formas, né, fitoterápicas. Os efeitos benéficos da testosterona, sabe quais são? Aumento da massa e força muscular.
Aumento da capacidade imunológica, sim, aumenta a sua imunidade. Aumenta a densidade mineral óssea. Por exemplo, eu quero ganhar massa muscular. Não vai adiantar enquanto você não melhorar seu tecido ósseo, porque o corpo é inteligente. Então ele vai fazer o quê? Se você tem uma deficiência de massa óssea, você não vai conseguir crescer massa muscular nesse osso. Por quê? Nesse corpo. Porque se você tem um osso fragilizado e você aumenta a estrutura muscular, esse próprio músculo vai poder fraturar o seu osso. Então o organismo não permite o crescimento de massa muscular num osso fragilizado. Então a testosterona, antes de mais nada, vai aumentar essa densidade mineral óssea para futuramente aumentar a sua massa muscular. Tá? Aumento da performance e desejo sexual. Sim, melhora o seu apetite sexual. Aumento do transporte de oxigênio. Fadigado, cansado, o exercício não está bom, o uso da testosterona vai melhorar muito essa capacidade de oxigenação de todas as células do seu corpo. Tá? Diminuição da resistência insulínica, melhora muito para quem tem diabetes ou pré-diabético. Tá? Inibição da atividade inflamatória, reduz as dores corporais, não só porque aumenta a massa óssea e massa muscular, mas sim também porque é um anti-inflamatório extraordinário. Melhora das funções cognitivas de memória. Você está sem foco, não consegue trabalhar, não consegue terminar o seu serviço? Pode ser sim por deficiência de testosterona. Tá? Você sabia que foi Leopoldo Zuzicka que ganhou o prêmio Nobel em 1939? Você foi um cientista croata que trabalhava na Suíça. Ele foi o primeiro a produzir testosterona a partir de colesterol. Eu gostei de frisar isso porque colesterol é fundamental para você ter testosterona. Então, se você tem níveis baixos de colesterol, provavelmente você tem baixos níveis de testosterona. Então, cuidado com vocês que estão usando medicamentos para baixar o seu colesterol. Você vai abaixar a sua testosterona também, ok? A suplementação de pregnenolona é sempre útil na presença de disfunções do eixo hipofisário. Então, quando a gente fala de a parte hormonal, a gente tem que falar que o colesterol é a base de toda a produção dos corticosteroides. Então, pregnenolona, aldosterona, testosterona, estradiol, progesterona, estrona, tudo depende do colesterol que vai se converter em pregnenolona e a partir daí vai produzir a parte hormonal. Então, mantenha o nível de colesterol seu elevado. Não é o colesterol o vilão, e sim o triglicerídeos. Tá? Agora, tratamento, qual é o tratamento fundamental? Primeiro, nutrição adequada, repor vitaminas e minerais. Segundo, reduzir o seu nível de estresse. Não adianta só testosterona, você tem que trabalhar o seu nível de estresse. Melhorar o seu estilo de vida, prática de atividades físicas, caminhar, exercitar, oxigenar o seu corpo. E eliminar as toxinas que você vem acumulando ao longo da vida. A gente tem muitas, o corpo é um terreno biológico, é uma caixa d'água. Ao longo da vida a gente vai acumulando metais tóxicos, parasitas, agrotóxicos. A limpeza fácil e necessário antes de iniciar o uso da testosterona, porque assim você vai ter um efeito muito mais duradouro e benéfico, tá? Agora, umas dicas para quem consome álcool, tá? Eu vou fazer uma reposição de testosterona, mas eu vou continuar tomando minha cervejinha fim de semana, vou continuar tomando vinho. Tudo bem, mas manere, porque o álcool reduz em até 70% os seus níveis de testosterona, tá ok? Então quem consome álcool em maior quantidade, com certeza vai ter um nível de testosterona muito mais baixo do que o desejado, tá? Ela causa uma aromatização, o álcool produz aromatização. O que é isso? Converte testosterona em hormônio feminino estradiol, que pode dar o quê? Ginecomastia, aumento, né, das glândulas mamárias. Tá? Também causa, né, está relacionado ao alcoolismo a câncer de mama, justamente pelo excesso de estrógenos, estrogenicidade. Né? Também causa níveis elevados de cortisol, levando a estresse, e sarcopenia, reabsorção da massa óssea, muscular, por deficiência de testosterona. Então, quem consome álcool vai começar a perder massa muscular, vai começar a perder também, né, muita massa óssea. Então, cuidado com o consumo de álcool. Manere, tá? Agora, evitar incluir na alimentação diária. Muito importante. Foi a primeira aula que eu falei aqui para vocês, o primeiro tema. Trigo, centeio, cevada, glúten, elimine da sua vida. Soja, gorduras trans, todo alimento transesterificado
é maléfico para o organismo e prejudica a produção dos seus hormônios. E a soja é principal, porque, para você ter uma ideia, um copo de leite de soja, um copo de suco de soja, equivale a 2 pílulas anticoncepcionais de quantidade estrogênica. Cuidado com a soja. Mesmo você não consumindo soja diretamente, provavelmente indiretamente está contribuindo para isso. Todos os bolos, biscoitos, bolachas, todos os produtos alimentícios, a base nutricional deles é soja. Até mesmo a proteína. Lembra que eu falei para vocês? Nós somos o que nós comemos e nós comemos o que o nosso alimento se alimentou. Então, se você quer ter uma boa nutrição, busque um alimento saudável e veja se a proteína que você está consumindo vem de uma boa origem. Tem que descobrir qual o tipo de alimento que o seu animal consumiu para depois chegar na sua mesa. Porque se a base dele é ração de soja, você não está comendo o que você está vendo, está comendo soja que está bloqueando sua testosterona. Muitos detalhes, né? Edulcorantes, adoçantes, não use adoçantes, ok? Adoçantes é tóxico, né? Não é natural. Leite, por causa da caseína, da estrona, da lactose, então leite não é saudável, ok? E sal refinado, né? Você pode consumir sal integral, mas jamais sal refinado. Sal refinado não é sal, é detergente químico. Você tem que trocar por ou sal rosa Himalaia ou sal integral, ok? Agora, se faz necessário também toda a reposição hormonal, suplementar vitaminas, tá? Entre elas vitamina D, zinco, iodo, ômega 3, tá? Vitamina C, vitamina B5, né? O ácido pantotênico, zinco, já tinha comentado, e corrigir a base do cortisol. Se o seu cortisol está elevado, você tem que corrigir ele com cortisol bioidêntico, a base, não corticoide. Corticoide pior. Agora, existe uma regra, tá, para modulação hormonal. Eu gosto dessa regra do Dr. Lee. Ele é o que mais entende desse tema, por isso eu pego ele como exemplo. Use hormônios somente se for necessário. Tem que avaliar e ver se precisa realmente desses hormônios. Use hormônios bioidênticos. O que significa isso? Não pode ser hormônios não bioidênticos. Qual que é a diferença do bioidêntico e do não bioidêntico? O bioidêntico pode ser sintético. Todo não bioidêntico é sintético. Mas o importante é ver a bioquímica, tá? A molécula que vai entrar no seu corpo. Ela faz parte da bioquímica do seu organismo ou é uma molécula estranha que o corpo não vai aceitar como dela? Se você usar um hormônio não bioidêntico, provavelmente vai ter seus efeitos colaterais que não vão te beneficiar. Use os hormônios na dosagem que cria um equilíbrio hormonal. Esse tema vai servir também para o tema da semana seguinte, né, no próximo, que das mulheres. Porque está na moda hoje os chips, que a gente chama de chips da beleza. A gente vai comentar a respeito se realmente vale a pena esse chip. Agora, tem tratamentos fitoterápicos. Dependendo da idade que você tem, você pode fazer uma suplementação fitoterápica. Tem muitos: ashwagandha, rhodiola, pinus, africano, sal palmetto, DEA natural, né, que é o tribulus terrestre. Então, tem muita coisa interessante. Lembra que eu falei daquele questionamento para ver qual o nível, né, da sua testosterona? Para saber se você tem necessidade ou não? Então, tem umas perguntas que a gente sempre faz para o paciente. Você que é de casa, você pode usar isso para você saber se você precisa ou não de testosterona. Primeiro, tem observado diminuição da libido? Quer dizer, você está cada vez com menos vontade de ter relação? Tem observado falta de energia, fadiga, exaustão? Sua energia não dura o dia todo? No meio da tarde já está esgotado? Né? Percebe redução da força muscular? Você percebeu que suas pernas e seus braços não estão tão fortes como antes? Está perdendo massa muscular? Tá? Perdeu altura, você está reduzindo, está ficando curvado, também é baixa testosterona. Né? Diminuindo a alegria de viver, está desmotivado, sem vontade de sair de casa, às vezes não tem perspectiva de futuro, isso pode sim ser uma deficiência de testosterona. Ficar triste ou rabugento com frequência, homem rabugento é sinônimo de deficiência de testosterona. Tá? Tem diminuído a capacidade de atividades esportivas? Não estou mais fazendo atividades físicas, deixei de jogar bola, deixei de fazer exercício, não estou mais andando de bicicleta, não consigo mais, estou esgotado. Deficiência de testosterona. Sente sonolência após o jantar? Acabou de jantar, já quer ir para a cama? Então, pode ser deficiência de testosterona. Tem percebido piora no desempenho profissional? O trabalho está sobrecarregado para você? Tudo é estresse, você não consegue mais
ter um ambiente saudável no seu trabalho, porque tudo é uma sobrecarga para você, provavelmente pode sim ser uma deficiência de testosterona. Isso é para os cardiologistas, tá? Quero que eles percebam que existem mais receptores de testosterona no músculo cardíaco que em qualquer outro tecido do corpo. Por que eu estou falando isso? Porque altos níveis de testosterona, acima de 550, tá, são associados com um risco reduzido de eventos cardiovasculares, fatais ou não fatais, em homens idosos. Então, se você quer evitar infarto do miocárdio, reduzir o risco, mantenha seu nível de testosterona elevado. Como eu disse aqui, acima de 550. O laboratório te dá uma margem de erro, suponhamos, de 200 a 700. Se você está com 250, 300, 350, 400, isso é baixa testosterona. Você tem que ter um nível elevado para estar adequado, ok? Efeitos da testosterona ao nível cerebral, coração, coronárias, síntese proteica muscular, aumenta a massa muscular, formação óssea, captação de oxigênio pelas células, melhor oxigenação celular, diminui o nível de glicose no sangue, resistência insulínica, tá? Aumenta a sua imunidade, diminui a percentual de gordura, tá? Melhora a densidade da tua pele, do colágeno, melhora o humor, a saúde emocional, memória, raciocínio lógico e tridimensional. Você consegue pegar o carro e dirigir. Quando você pega o seu carro e começou a raspar a roda no meio fio, é sinal que sua testosterona está baixa. Tá? Previne produção de beta-amiloides cerebrais. Olha quanta coisa interessante a testosterona vai fazer com você que está aí me escutando. Uma dica: disfunção erétil hoje, infarto ou derrame amanhã. Então, se você tem um problema de ereção, corra, vamos corrigir isso, porque futuramente pode dar um problema muito maior, que pode ser um infarto ou um derrame, tá? Pela disfunção endotelial crônica, né? Comorbidades masculinas relacionadas à idade, por exemplo, doenças cardiovasculares, disfunção erétil, hiperplasia prostática benigna. Então, a testosterona evita a hiperplasia de próstata, quer dizer, previne câncer e próstata aumentada de tamanho. Eu já falei sobre o problema de próstata antes. Lembre, dá uma olhada no vídeo anterior, vocês vão ver por que a testosterona melhora a função da próstata, tá bom? Depressão, muitos pacientes tomando antidepressivos, né? Talvez seja só repor a sua testosterona. Hoje a gente vive num mundo estrogênico, onde o que mais se vê é excesso de estrógenos e deficiência de testosterona, tanto masculino quanto feminino. Reponha a sua testosterona, vocês vão olhar um mundo totalmente diferente, tá? Testosterona na insuficiência cardíaca, tá? Você pode usar um decanato, tem a Nebido, tem outras marcas, né, de ação prolongada, né? Mas o que vai mostrar aqui? Que aumenta o desempenho da massa muscular cardíaca, melhora a capacidade de exercício, tá? Diminui a resistência insulínica em pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Parece ser a causa da síndrome de fragilidade quando você tem um nível baixo de testosterona. Testosterona baixa, síndrome da níveis de testosterona baixa, a gente causa da síndrome de fragilidade. O paciente está frágil, delicado, cansado, fadigado, baixa testosterona. Anemia, exatamente, baixa produção de glóbulos vermelhos, perda de massa óssea, perda de massa muscular, fragilidade, anemia, sarcopenia, andropausa. A mulher tem menopausa, mas o homem tem andropausa. Começa a ter um declínio hormonal, futuramente vem a mortalidade. Reponha o seu hormônio se for necessário. Faça uma avaliação, vai atrás e veja se você precisa. Isso pode mudar a tua vida, ok? O tema de hoje é muito importante. Semana que vem eu vou falar sobre reposição hormonal feminina. É muito mais complexo, por isso que eu deixei para depois. Tá? O homem é muito mais simples que a mulher. A mulher é muito mais complexa, mas a gente vai abordar esse tema. Eu espero que eu termine só em uma aula. Senão a gente vai fazer mais de uma. Uma excelente semana. Assistam esse vídeo novamente. Dão um like. Curtam e façam perguntas, porque eu estou aqui para ajudar vocês. E qualquer dúvida, entrar em contato com a minha clínica, São Bernardino, 999-179900. Uma excelente semana para todos vocês.